Muito bem, queridos irmãos, eu convido a igreja a que abramos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, nós faremos a leitura dos versos 12 a 19. O tema desta manhã, o tema dessa manhã é a ressurreição de Cristo. Cristo Jesus ressuscitou. Verso 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, pelo momento nacional e histórico que nós estamos vivendo, este dia é um dia por excelência para falarmos a respeito desse tema. Esse assunto que é extremamente fundamental e essencial para a fé cristã, que é a doutrina da ressurreição dos mortos, e particularmente hoje, não somente hoje, mas todos os domingos, a ressurreição de Cristo dentre os mortos, que é o que nós recitamos aqui no Credo Apostólico, que cobre as principais doutrinas da fé cristã e as doutrinas centrais do cristianismo. Por que isso é importante? Porque para que alguém seja um cristão, para que alguém professe a fé cristã e seja genuinamente um cristão, ele precisa crer nisso. Existem coisas ou pensamentos, doutrinas dentro do cristianismo que são de natureza secundária. Então há uma margem para discussões. E aqui você tem uma das respostas pelas inúmeras denominações que há e linhas teológicas. Muitas delas, não todas, muitas delas, o ponto é de natureza secundária. Então há uma margem para discutirmos e aceitarmos e nos recebermos como irmãos em Cristo. Agora, tem coisas que são fundamentais, são de primeira ordem e são de natureza, é central para o Evangelho, a doutrina da ressurreição dos mortos. Você e eu não podemos ser cristãos se não crermos que, de fato, houve a ressurreição de um cadáver da sepultura. E é isso que Paulo ele vai tentar mostrar aqui aos seus leitores. Paulo havia apenas um pano de fundo para que nós nos situe. Paulo havia fundado a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária. Você pode ler em casa como pano de fundo Atos capítulo 18. Mais ou menos do ano 51 a 53, logo após o concílio de Jerusalém, tem a segunda viagem missionária. Após plantar a igreja em Corinto, o apóstolo Paulo avança para outras cidades a fim de plantar igrejas, afinal ele foi chamado para ser apóstolo dentre os gentios e plantar igrejas. E agora Paulo está na cidade de Éfeso, já na terceira viagem missionária. E lá Paulo, de Éfeso, ele recebe, a gente percebe no capítulo 1 da carta, membros da família de uma senhora chamada Chloe. E
essa família, esses membros, e no capítulo 16 ele menciona um outro grupo de irmãos também que chegam com uma carta de Corinto para ele em Éfeso, falando dos problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo escreve essa primeira carta para corrigir esses problemas de ordem doutrinária e também de ordem moral. A igreja era tão complicada, a igreja de Corinto, que essa não é a primeira carta, na verdade, que nós temos aos Coríntios. Esta, na verdade, é a segunda, ela entrou no cânon como a primeira. Mas a grande maioria dos estudiosos entendem que houve 4 cartas à igreja de Corinto. E que nós temos 2. Então, essa primeira, na verdade, é a segunda. E a segunda carta aos Coríntios que nós temos na Bíblia, na verdade, é a 4ª. Porque Paulo escreveu, você vê no capítulo 5, verso 9, se você conseguir olhar, ele já fala, em carta vos escrevi. Paulo já havia tratado de um problema de ordem moral na igreja e que a igreja não atendeu, não resolveu. Então, chega essa comissão com uma série de informações a Paulo, tratando de outros problemas e também possivelmente que aquele não havia sido resolvido. E Paulo escreve essa carta. Depois Paulo faz uma visita, escreve uma terceira carta que se perdeu, nós não temos também registro dela, e depois ele escreve a 4ª carta, que é a nossa segunda aos Coríntios. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui à guisa de introdução? Para mostrar que a igreja de Corinto era a igreja mais complicada do Novo Testamento. Não tinha uma igreja mais complicada e com maior problema do que a igreja em Corinto. Não havia. 4 primeiros capítulos da carta, Paulo trata a respeito de divisão que havia na igreja. Divisão, uns diziam eu sou de Paulo, outros de Apolo, eu sou de Pedro, e outros diziam eu sou de Cristo, eu não sou de ninguém, eu não preciso de liderança, não sou de ninguém. Paulo trata no capítulo 5, Paulo expulsa alguém da igreja, manda excluir da comunhão, porque um rapaz estava dormindo ou se relacionando com a esposa do seu pai, a sua madrasta. No capítulo 6, irmãos estavam se processando um ao outro em tribunais ímpios e prejudicando o testemunho do evangelho. Era um litígio entre irmãos que Paulo proíbe. Capítulo 7, problemas sobre o casamento. Muitas perguntas foram levantadas e Paulo tem que responder. Problemas relacionados à consciência, à liberdade cristã, que era problema entre judeus e gentios, a respeito da liberdade que nós temos em Cristo. Posso comer carne sacrificada a ídolos, posso fazer isso, posso comprar no mercado e comer entre amigos. Era um problema, e não bastasse isso, problemas relacionados ao culto. Capítulo 11, em relação a dons espirituais, Paulo gasta capítulo 12, 13 e 14. A igreja de Corinto era uma bagunça o culto. Era uma bagunça aquilo, e Paulo tem que regular aquele culto, meio assim, né, meio aberto demais, meio espalhafatoso, Paulo tem que regular. E no capítulo 15, aqui então, Paulo ele corrige o seu último problema, o último problema da igreja, que é sobre a ressurreição de mortos. Era uma igreja complicada, uma igreja que Paulo tem que labutar bastante em favor dela. Paulo tem que labutar um monte. Aqui, depois das informações que Paulo recebeu, então, ele de Éfeso, ele escreve essa carta à igreja na sua terceira viagem missionária, mais ou menos no ano 56 depois de Cristo, após ter escrito aquela primeira que eu mencionei que nós perdemos. O objetivo dele é promover a união da igreja, que estava dividida, e corrigir abusos morais, problemas de ordem morais e problemas doutrinários. Esse capítulo, então, é o maior da carta, tamanha sua importância e tamanho o problema que a igreja poderia descambar doutrinariamente. Paulo quer corrigir a igreja a respeito da doutrina da ressurreição dos mortos. Qual era o problema? Corinto era uma cidade grega, e gregos não criam na ressurreição. Não criam, existia uma filosofia herdada, platonismo, né? Herdada de Platão, que fazia uma dicotomia, uma diferença entre matéria e espírito, considerando tudo que era espiritual era intrinsecamente bom, e tudo que é matéria, na verdade, é um reflexo do plano espiritual que é bom, e a matéria é intrinsecamente má. Então, este púlpito aqui, ele é a amostra
física má, intrinsecamente má, de um púlpito na região espiritual que é bom, intrinsecamente bom. Isso é uma filosofia que vem do platonismo, que era comum naquela época. E algumas pessoas já se converteram ao cristianismo, e era um grupo de pessoas, você vê isso no verso 12, que ele diz: alguns dentre vós, não era toda a igreja, senão a igreja tinha que ser desqualificada como igreja, mas era alguns dentre os irmãos, que não criam na ressurreição de mortos. Eles não criam, então, que cadáveres ressuscitavam, que Deus ressuscitava mortos. Eles estavam negando isso e estavam ensinando isso. Nós não sabemos exatamente a natureza desse grupo e exatamente a afirmação desse grupo, mas era um problema que atacava o cerne do Evangelho, o coração do Evangelho. A ressurreição de Cristo para perdão de pecados, para a justificação daquele que crê e a garantia, a sua ressurreição, da ressurreição daqueles que lhe pertencem, daqueles que são dele, da nossa futura. Você vê no verso 20 que ele diz que Cristo é a primícia daqueles que dormem, daqueles que morreram. Cristo foi o primeiro, depois vem a segunda leva, que somos nós, que ressuscitaremos dentre os mortos. Possivelmente, irmãos, alguns sem uma compreensão clara da doutrina da ressurreição, estivessem negando ou questionando que Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos, em relação a Jesus. Ou mais possível ainda, é que esse grupo estava negando de maneira geral que a doutrina da ressurreição dos mortos ela fosse física, mas seria apenas espiritual. Isso se encaixa muito bem com os gregos, com a mente grega. Que não havia então ressurreição física, mas era uma coisa assim, meio que espiritual, né? Você vê isso até em filmes de Hollywood hoje. Então era uma afirmação da época. Seja qual for o caso, eles estavam contradizendo e o ensino fundamental da fé de que Cristo ressuscitou fisicamente e de que um dia aqueles que são dele haverão de ressuscitar também fisicamente. Com exceção de 4, todas as principais religiões do mundo baseiam-se em afirmações filosóficas. É claro que não é só filosofia, mas com exceção do cristianismo, judaísmo, budismo e islamismo, todas se baseiam mais em afirmações filosóficas. E das 4 que se baseiam mais na vida de pessoas do que num sistema filosófico, o cristianismo é a única religião que postula um túmulo vazio para o seu fundador. Por isso que é o coração da fé, um túmulo vazio. A ressurreição de Cristo é o grande milagre do cristianismo. É o milagre pelo qual a fé cristã está de pé, ou ela cai. Ok? Ela está sustentada nisso. Por isso que para cristãos, o significado da ressurreição é uma questão teológica, mas também o fato da ressurreição é uma questão histórica, literal. Ela é de ordem central para a nossa fé. É assim que Paulo inicia o seu capítulo, se você observar, dos versos 1 a 11. O propósito de Paulo é afirmar e testificar a ressurreição dos mortos. Veja aí, dos versos 1 a 2, você percebe que ele diz assim que ele foi esse evangelho que ele pregou de morte e ressurreição de Cristo, quando ele foi a Corinto, quando ele estava na cidade. Ele diz aí, a não ser que vocês tenham crido em vão, ele diz. Esse evangelho foi que eu preguei a vocês. Versos 3 e 4, ele diz que esse evangelho que ele pregou não é uma coisa dele, ele recebeu, ele diz aí, ele recebeu. Eu entreguei para vocês o que eu recebi, que Cristo morreu pelos pecados, segundo as Escrituras, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está mostrando a continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e dizendo que a mensagem de morte e ressurreição de Cristo é um conteúdo da Escritura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento prefigurava morte e ressurreição de Cristo. Eles estavam apontando, o Antigo apontava para algo que estava se cumprindo. E aí dos versos 5 a 7, Paulo diz, e há testemunhas para isso.
Não é uma coisa. Houve testemunhas. Veja o que ele diz aí. Depois que ele ressuscitou, ele apareceu a Cefas, que é a Pedro. Apareceu aos 11. Num só dia, apareceu a mais de 500 irmãos. Ele diz aqui, a maioria sobrevive até agora, estão vivos. E alguns já estão mortos. Há testemunhas oculares a respeito da ressurreição de Cristo, que viram ele ressurreto dentre os mortos. Dos versos 8 a 11 ele diz, todos os apóstolos viram ele ressurreto. E o último, e por último, eu também vi, ele diz, o menor de todos, apesar de ter trabalhado mais do que todos. É o que ele diz aí no final do verso 10. Depois ele apareceu por mim, por último, apesar de eu ter trabalhado mais. E ele encerra no verso 11, dizendo, verso 11, todavia, portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido os 12, é isso que nós pregamos a vocês, que Cristo ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras, e foi nisso que vocês creram. Não é verdade? Foi nisso que vocês creram. Então, Paulo está afirmando e testificando que Cristo ressuscitou. Então, portanto, verso 12, vem a pergunta que Paulo levanta. Eu estive aí, eu preguei isso, vocês creram, Cristo ressuscitou, houve testemunhas oculares, eu preguei, os 12 pregaram, e foi nisso que vocês creram. Então, verso 12, se é corrente pregar-se, ou se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dos mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Contrassenso, né? Como assim? Está difícil hoje, irmãos. Vou colocar a culpa no tapete. Parte é o tapete. Paulo levanta a pergunta que aponta a negação do tema deles, por parte de alguns da igreja. E ele vai falar agora dos problemas existentes, então, a partir do verso 13, de não se crer na ressurreição. Né? Se nós pregamos que Cristo ressuscitou, e alguns dentre vós afirmam que não há ressurreição de mortos, como afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Né? Ele aponta então 6 problemas aqui, a partir do verso 13, como resultado de não se crer na ressurreição de mortos. Veja aí, no verso 13 é o primeiro. Vamos acompanhar agora a exposição. Estão acompanhando o raciocínio, né? Estão acompanhando o raciocínio, ok? Ele ressuscita fisicamente, testemunhas comprovam, agora ele levanta. Como negar a ressurreição de mortos? Primeiro problema, verso 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É o primeiro problema decorrente de não crer na ressurreição. Se alguns dentre vós estão dizendo que mortos não ressuscitam fisicamente, que Deus não faz isso com mortos da sepultura, então segue-se que Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Aqui, por causa disso, eu entendo que esse grupo não questionava específica e diretamente a ressurreição de Jesus, porque eles creram na mensagem, mas eles negavam a realidade da ressurreição física dos mortos, de maneira geral. De maneira geral. Mas ainda que sem contestar especificamente que Jesus ressuscitou fisicamente dos mortos, ao negar a ressurreição física dos mortos, por implicação ou por insinuação, eles negavam que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque se mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou dentre os mortos. E esse é um problema central para a fé. Esse é um problema, é grande, ele é fulminante para a fé cristã. Ele é fulminante. Tem um autor que diz assim, aí você atingiu o coração do cristianismo. Atinge o coração, a alma cristã. E Paulo quer levá-los a meditar na afirmação deles. Vejam o que alguns dentre vocês estão dizendo.
Vejam as consequências que podem ter essa crença grega que vocês trouxeram para dentro da igreja. Paulo é um excelente professor. Ele leva as pessoas a pensarem a respeito do que elas estão dizendo. Além de ser um grande apologista. É isso que ele faz. Quando ele confirma isso, o que ele vai fazer agora? Agora, por consequência, ele vai adentrar o assunto. A partir do verso 14, ele vai adentrar, vai aprofundar. Então ele questiona, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, agora ele está estreitando o problema. Então nós temos uma série de outros problemas centrais para a fé, se Cristo não ressuscitou. Primeiro problema, se Cristo não ressuscitou, porque os mortos não ressuscitam, verso 14 na parte A, ele vai dizer o seguinte, que a pregação apostólica, ou a pregação por parte dos apóstolos, então foi inútil, foi em vão. Veja aí. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E qual era o conteúdo da mensagem apostólica? Que Cristo Jesus, ele era o Filho de Deus, e que ele se fez carne, e que ele tabernaculou entre nós, e que ele pregou 3 anos e meio o reino de Deus, morte, a sua ressurreição, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou dos mortos fisicamente ao 3º dia, ele foi assunto aos céus 40 dias depois, e ele haverá de voltar para julgar os vivos e os mortos. Essa era a pregação, o conteúdo da mensagem apostólica e deve ser o conteúdo da nossa pregação. Mas se esse Jesus a quem os apóstolos pregavam não ressuscitou, então toda a pregação apostólica foi inútil. Todo documento apostólico até hoje que nós temos acesso é em vão. Não valeu de nada. É isso que significa a palavra vã, é vazia, é vazio, é inútil, não tem valor. Então vocês percebam aqui um detalhe. A verdade cristã, ou a pregação apostólica, ela está estritamente ligada ao fato da ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o argumento, é o pensamento de Paulo, é esse aqui. A pregação dele, apóstolo, está ligada à ressurreição de Jesus Cristo. Então, para Paulo, se a ressurreição de Jesus Cristo não foi literal e não foi histórica, então a sua mensagem e a dos 12 acabou. Não tem peso nenhum, não tem valor, é inútil, é vã. A pregação perdeu o sentido, porque a ressurreição de Jesus é o coração da fé cristã. Então acabou. Esse é o primeiro argumento do apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou, porque vocês estão dizendo que não há ressurreição de mortos, então a pregação apostólica ela foi vã, foi inútil. Segundo argumento de Paulo na parte B do verso 14, está aí. Se Cristo não ressuscitou, não somente a pregação apostólica é vã, mas é vã também, é inútil a fé que vocês têm. A fé que vocês têm é vã. Veja aí que ele diz. É vã a vossa fé, ou a fé que vocês têm. Ou seja, aqui eu gostaria que vocês... É importante pegar isso, porque vocês e nós conversamos com pessoas... E às vezes as pessoas não entendem isso. Elas acham que a fé por si só, ela é suficiente. Nem toda fé é bendita. Na sexta, nesse período aqui, tem pessoas que estão indo a Caravaggio caminhando, por fé. É uma fé bendita? Qual é o argumento de Paulo aqui? Não é suficiente crer em algo, porque todas as pessoas creem em algo. O ser humano é um ser religioso em potencial, a sociologia nos afirma. Todo ser humano crê em algo, por isso não é suficiente crer em algo, mas é absolutamente essencial que aquilo em que uma pessoa crê seja verdadeiro. Ok? Se não é verdadeiro aquilo que a pessoa crer, leia-se aqui a ressurreição de Cristo e dos mortos, a fé dela é inútil. A fé dessa pessoa é em vão, não tem valor.
Qual é o fundamento? Qual é o fundamento você e eu crer num Salvador morto? Quem pode, que não pode levar sobre si os nossos pecados, que não pode ser o nosso representante na cruz do Calvário, o nosso segundo Adão, que não pode assumir o nosso lugar e nos livrar da ira de Deus, por conta dos nossos pecados, é a ressurreição de Cristo, que é a garantia. Se ele tivesse só morrido, não seria. Mas é a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, que é a garantia de que ele satisfez a justiça de Deus, por meio do seu sacrifício redentor, que nos comprou de volta. Deus aprovou o sacrifício de Cristo e, portanto, o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e nos justificou diante de Deus, nos declarou justos, inocentes do nosso culpado. Ele ressuscitou, é o credo apostólico que nós citamos aqui. É a ressurreição de Cristo que prova que ele era verdadeiramente Filho de Deus. É a ressurreição de Cristo. É por isso que, pelos méritos dele na cruz, ele imputa a nós, pecadores, a sua justiça. Porque nós não temos mérito algum, mas são os méritos de Cristo que são imputados a pecadores. E a sua ressurreição garante isso. Não bastava Jesus ter morrido por nós, mas também tinha que ter ressuscitado para a nossa salvação e justificação. Agora, se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é inútil, ela é vã. Não teríamos base nenhuma. Você e eu nem teríamos relacionamento com Deus. Veja as implicações disso, diz o apóstolo Paulo à igreja, no penúltimo capítulo. É isso que vocês creem? Paulo quer levar a igreja a pensar a respeito do assunto. Terceiro problema relacionado a não crer na ressurreição. Versos 15 e 16. O argumento de Paulo, resumidamente, é o seguinte. Se Cristo não ressuscitou, porque mortos não ressuscitam, vocês estão dizendo isso, então nós, apóstolos, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. É isso que ele vai dizer aqui. Vejam aí, versos 15 e 16. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Né? O que é uma falsa testemunha? Falsa testemunha é alguém que afirma algo, que algo é verdadeiro, quando na verdade é falso. É alguém que mente, é alguém que fala de algo, diz que algo é real e é correto, é verdadeiro, quando aquilo na verdade é uma mentira. Quando uma pessoa mente em juízo, por exemplo, fazendo uma afirmação falsa ou negando algo que é verdadeiro. Então, uma falsa testemunha é aquilo que fala falsamente, ela testemunha falsamente aquilo que viu e ouviu, daquilo que ela viu e ouviu. Então, é interessante o argumento de Paulo. A gente tem que tentar pegar o raciocínio de Paulo aqui. No início do capítulo 15, Paulo afirmou que essa é a mensagem do Evangelho, de morte e ressurreição de Cristo, segundo as Escrituras do Antigo Testamento, que essa mensagem estava presente no Antigo Testamento, foi profetizada no Antigo Testamento, e também que Cristo apareceu a mais de 500 testemunhas, do qual ele fazia parte também. Ele e os 12 e os outros apóstolos. Ou seja, ele e os 12 eram testemunhas da ressurreição de Cristo, o que era um pré-requisito para ser um apóstolo, no Novo Testamento, no sentido estrito do termo. Para ser apóstolo, tem que ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo, e é por isso que nós dizemos que hoje não tem mais apóstolos. Porque era nesse sentido estrito aqui. Tinha que ter visto a Cristo ressurreto. Por isso só existe Paulo e os 12. Judas sendo substituído por Matias. Atos capítulo 1. E lá está o requisito. Eles viram Cristo. Esta era a pregação dos apóstolos.
de morte e ressurreição de Cristo. Este era o conteúdo do sermão dos apóstolos. Esse foi o conteúdo que Paulo levou em Corinto. Este foi o conteúdo do sermão de Pedro, em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando ele disse aos judeus reunidos: vocês mataram o Messias, que foi entregue pelo desígnio de Deus, mas Deus o ressuscitou dos mortos e o fez Senhor e Cristo. Este foi o conteúdo de Pedro, e quase 3.000 almas creram, ao ponto de, no capítulo 4, Pedro e João, quando confrontados pelas autoridades judaicas, o sinédrio da época, eles pediram assim para Pedro e João, que eles deveriam parar de pregar e anunciar e testificar que Cristo era Senhor e havia ressuscitado dos mortos. Veja a resposta de Pedro em Atos 4,12. Nós não podemos deixar de anunciar das coisas que vimos e ouvimos. Então, qual é o ponto de Paulo aqui agora? Pensando nisso. Se mortos não ressuscitam, esse é todo o conteúdo da pregação apostólica. É isso que nós pregamos. E se Cristo não ressuscitou dos mortos fisicamente, então a mensagem apostólica não somente foi inútil, a fé de vocês também não somente é inútil, mas também a mensagem do Evangelho que nós temos pregado até agora foi desonesta. Ela foi uma mentira. Foi desonestidade, e nós somos considerados então falsas testemunhas de Deus. Falsas testemunhas de Deus. Porque nós estamos anunciando que Jesus Cristo está vivo e Ele está intercedendo por nós, quando na verdade Ele não estaria. E nós estamos anunciando que a nossa esperança é o seu retorno glorioso, quando nós então estaremos para sempre com Ele, num futuro glorioso, quando na verdade não haverá nada disso. Se mortos não ressuscitam e Cristo não ressuscitou, então nós somos falsas testemunhas de Deus até o dia de hoje. E o que eu diria de nós hoje, 2.000 anos depois? Os documentos que nós temos, a literatura, não só do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento, seria uma mentira, e nós estamos crendo numa verdade professada pelos apóstolos que foi desonesta. Paulo está dizendo a eles: é nisso que vocês creem? É nisso que vocês creem? Que nós somos falsas testemunhas de Deus? Se Deus não ressuscita mortos, então não ressuscitou a Jesus. E Paulo diz aí, então estamos afirmando algo contra Deus, Paulo diz. Não é isso que ele diz aí? Temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. Se Deus não ressuscita mortos, Ele não ressuscitou a Jesus então, e nós estamos anunciando isso, nós estamos indo contra Deus. Nós estamos pregando algo contra Deus. É nisso que vocês creem? Esse é o terceiro argumento de Paulo. Quarto argumento de Paulo: se Cristo não ressuscitou, verso 17. Ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, então vocês ainda permanecem nos pecados de vocês. E aqui, acabou. Já pensou? Veja o que ele diz aí. Se Cristo não ressuscitou, ele vai repetir: é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aqui Paulo, ele remonta, primeiramente, a condição de todos os homens diante de Deus, de pecadores, condenados. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos, estão afastados da glória de Deus. E no capítulo 6, Paulo vai dizer que essa recompensa, este salário do pecado é a morte. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe de braço dado a morte. E por isso que a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Mas nos versos 3 e 4, Paulo havia dito que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E Ele ressuscitou ao terceiro dia pelos nossos pecados. Ou seja, a obra completa de Cristo pelos pecados é de morte e é de ressurreição.
se não houvesse ressurreição, a morte de Cristo sem a sua ressurreição não teria nos liberto da culpa dos nossos pecados e da condenação imposta a nós por causa dos nossos pecados. E é nisso, queridos, que nós devemos crer. Que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos livrar da morte eterna, da condenação eterna, que sofreríamos eternamente. Por quê? Pagando os pecados. Porque se Cristo não pagou os seus pecados e não pagou os meus pecados, alguém tem que pagar. Você vai pagar. Ou Cristo paga os seus pecados, ou você vai ter que pagar diante de Deus. E por isso a eternidade em sofrimento, ou um sofrimento eterno, porque você e eu nunca poderíamos pagar diante de Deus, a dívida é muito alta, ela custou a vida do Santo Filho de Deus. Então o argumento de Paulo é esse: se Cristo não ressuscitou, então vocês ainda estão debaixo dos pecados de vocês. Se ele permanece morto, se você conseguir encontrar em algum lugar as cinzas dele, porque ossos não teria mais, se ele está sepultado em algum lugar, segue-se que a morte dele, então, não teve valia nenhuma. Não teve valia para nós. E se ela não tem valia para nós, vocês ainda permanecem debaixo dos pecados e da condenação que os pecados impõem sobre nós. Segue-se então, se ele só morreu, que não houve perdão, que não houve remissão, remir é pagar preço, não houve remissão, e que esses pecados nos quais ainda permanecemos, e aqui é a pior notícia, eu e você teríamos que pagá-los. Teríamos que pagá-los. Você e eu teríamos que dar conta diante de Deus, o juiz que é santo, que não tolera pecado, e que é justo, que pune, que não tem o pecador por inocente. Sabe qual é a conclusão? É essa: você e eu nunca conseguiríamos pagar. Não há pior notícia do que esta. Não há pior notícia do que esta. Por isso o argumento de Paulo, por isso que crer em Cristo ressurreto, que Cristo ressuscitou, é a nossa esperança. É a esperança da nossa ressurreição. A nossa esperança está na ressurreição de Cristo. É o milagre do cristianismo, pelo qual a fé cristã está em pé até o dia de hoje. Mas se Cristo não ressuscitou, vocês ainda permanecem nos pecados de vocês. Veja o último argumento de Paulo, 5º, no verso 18. Se Cristo não ressuscitou, ele diz, e mais, os que dormiram em Cristo estão todos perdidos. Dormir aqui é uma figura de linguagem, um eufemismo para a morte, aqueles que morreram já, crendo no Senhor Jesus. E ainda mais, diz ele, os que dormiram em Cristo pereceram. Esse é o termo que ele utiliza aqui na Ara. Muitos na época que creram em Jesus, nessa mensagem do Evangelho, já haviam morrido, alguns por morte natural e outros por perseguição, por martírio talvez. Mas a pergunta que fica é essa aqui: e agora? Se Cristo não ressuscitou, qual é a esperança desses que morreram crendo? Paulo responde: se Jesus não ressuscitou, como alguns aí estão afirmando, aqueles que morreram crendo em Jesus estão perdidos. Tudo foi em vão. Não teve resultado nenhum. Estão perecendo agora. Você dorme do ponto de vista do corpo, você acorda do outro lado e diz: acabou. Perceba o pensamento de Paulo se fechando, né? Ele está estreitando o laço para... Ele pega do macro e vai vindo para o micro, estreitando o laço. Por quê que eles estão perdidos, aqueles que morreram? Porque a ressurreição de Cristo foi o sinal de que Deus aprovou o seu sacrifício pelos nossos pecados.
Não haver ressurreição seria o mesmo que não haver perdão, nem vida futura, nem gozo na presença de Deus. É a mesma coisa. Estes são os problemas como resultado de se negar a ressurreição de Cristo. São catastróficos, são terríveis, são fatais para a mensagem do Evangelho, e é isso que Paulo queria provar aos coríntios. A conclusão de Paulo é o verso 19. Ele diz aí: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A palavra grega aqui para infelizes, ela pode ser traduzida de diversas formas. Miseráveis, alguém que é digno de pena, miserável, mais a ser lamentável. Se a minha e a sua esperança, Paulo diz à igreja, estiver em Cristo, você é um cristão, professa a fé em Jesus, mas se ela se limita apenas aqui a essa vida, aquilo que você pode ter, aquilo que Cristo pode lhe dar, os benefícios até mesmo espirituais que nós gozamos aqui nesse mundo, então você e eu somos os mais miseráveis de todos os homens. Dignos de pena. Talvez a grande ênfase dele aqui nesse verso seja o fato de que muitos cristãos haviam sofrido por Cristo, morrido por Cristo, perderam muitas coisas por Cristo, renunciaram à vida por Cristo, assim como eu e vocês hoje. Renunciamos muita coisa. Renunciamos o pecado, às vezes renunciamos locais, lugares, convivência, muitas coisas renunciamos. Mas agora, se Cristo não ressuscitou, tudo isso foi por nada. Tudo isso foi em vão. Somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí os pagãos, os tolos, ou melhor, os pagãos podem nos considerar tolos, já que tudo isso foi por nada. Renunciamos muita coisa por nada. Se a nossa esperança estiver em Cristo, estiver apenas aqui, irmãos, você e eu, diante de Deus, somos os mais dignos de pena diante dos homens. Mas veja, concluindo, como é que Paulo inicia o verso 20, uma outra perícope, um outro tema. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, e Ele garante a nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitou, e é isso que nós celebramos nesta manhã de domingo, todos os domingos. É verdade, Ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia, Ele foi à presença do Pai, aguardando o terceiro dia, quando o corpo dele, ressurreto, o corpo, um cadáver ressuscitou da sepultura, e aquela pedra foi removida. Nós vamos estudar hoje na escola bíblica dominical a respeito disso. Ele ressuscitou e está vivo. Ele aparece às mulheres e ele diz: agora vão lá e anunciem aos discípulos. E diga para Pedro que eu estou vivo. Pedro havia negado ele. Diga para Pedro que eu estou aqui, estou vivo. Como é que a gente pode concluir, queridos, o sermão desta manhã? Existem assuntos da fé cristã que são de natureza secundária. Mas a doutrina da ressurreição corpórea de Jesus dentre os mortos é central para o cristianismo. Ela é o grande milagre da fé cristã. Por isso que para os cristãos a ressurreição não é somente uma questão teológica, mas é um fato histórico, literal. Literal. Cristo não ressuscita na pregação, como afirma a teologia liberal. O liberal, do credo apostólico que nós recitamos aqui, o liberal, aquele que não crê na ressurreição, nos milagres, na autoridade e infalibilidade da Escritura, ele diz que a única verdade do credo apostólico é que Cristo padeceu sobre o Pôncio Pilatos. O resto é tudo fé da igreja. Não pode ser um cristão. Não é cristão. Qualquer um que negue
os milagres de Cristo e o grande milagre da ressurreição dentre os mortos, ressurreição física, não pode ser um cristão, mesmo que permaneça dentro da igreja, visível, não pode ser um cristão, mas ainda está debaixo dos seus pecados e vai ter que pagar o pecado diante de Deus. Os cristãos genuínos, porém, confessam e reafirmam todos os domingos, hoje é mais um domingo, que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, segundo as Escrituras. Então aqui, queridos, para aplicar alguma coisa para nós importante, para ser salvo dos seus pecados e da condenação eterna, você e eu precisamos crer que Cristo morreu pelos nossos pecados, morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Se você crer nisso, você é salvo. Você é salvo. Segundo, porque estamos unidos a Ele, porque pertencemos a Ele, e Ele ressuscitou dentre os mortos, é a nossa garantia da nossa ressurreição no último dia. A ressurreição de Cristo é a garantia e é a esperança que nós temos, que nós ressuscitaremos de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis e encontraremos o Senhor para todo sempre. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança de todo cristão verdadeiro. Aguardamos o último estágio da história da redenção. Já houve a criação, já houve a queda, estamos na redenção, nós aguardamos a glorificação. São as 4 palavrinhas importantes para o protestantismo. Criação, queda, redenção, consumação. Aguardamos a consumação, quando, no verso 52 desse capítulo, Paulo vai dizer, num abrir e fechar de olhos, no momento, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Essa é a nossa esperança e deve ser a sua. O seu retorno glorioso, a ressurreição geral dos mortos, uma única ressurreição, e a instalação do juízo final, e a entrada no novo céu e na nova terra para aqueles que creem. E Paulo diz, estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Terceiro, tudo está relacionado com a ressurreição de Cristo. Creia nisso. Se você não crer nisso, você irá perecer. É importante dizer isso porque tem muitos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal. Se você não crer nisso, você vai perecer. Porque isso está ligado a perdão de pecados e diz respeito à sua e à minha eternidade. Onde você passará a eternidade? Mas para aqueles que creem, não desfaleça, mas creia. Creia porque Ele retornará. E os mortos ressuscitarão para estar diante dele. Que Deus nos abençoe, queridos. Fiquemos em pé.